Boa noite, pessoal. Boa noite, Vera. Boa noite, Osana. Boa noite, pessoal. Boa noite, é um prazer te receber aqui. A Vera, Obrigada. ela é uma instrutora de yoga e é farmacêutica aposentada pelo SUS. Né? Eu não sei se todos sabem, para mim foi uma novidade, né? A informação de que a yoga, né? Ela pode ser praticada no SUS. Então, Vera, fazendo essa introdução, eu queria que tu falasse um pouquinho do teu trabalho como farmacêutica no SUS e no teu trabalho também como instrutora de yoga. Tá contigo a palavra, querida. Então, como farmacêutica, eu trabalhei em várias atividades. Eu comecei trabalhando na área de saúde do trabalhador e, mais especificamente, na parte de toxicologia, para avaliação da exposição de trabalhadores a produtos químicos tóxicos, né? Trabalhei um bom tempo nessa atividade, fiz especialização em toxicologia e a gente implantou um laboratório para fazer monitoramento biológico dessa exposição química dos trabalhadores no Instituto de Pesquisas Biológicas da Secretaria Estadual da Saúde, que hoje é o LACEN. Esse laboratório continua funcionando e a gente fez, na época, um trabalho integrado com várias instituições, com o Ministério do Trabalho, com o INSS, com a Fundacentro, e a gente conseguiu, então, uma ação bem global, assim, para corrigir ambientes de trabalhos que estavam com exposição excessiva a produtos químicos, e especialmente metais pesados, e a gente, então, conseguiu também prevenir novas intoxicações com esse trabalho. E depois as coisas modificaram, eu fui para a Secretaria Municipal da Saúde, e aí a gente implantou na Secretaria Municipal de Saúde um programa de saúde do trabalhador que não existia. E a gente, então, começou naquela época, a gente estava ainda na época da implantação do SUS, né, e Porto Alegre se municipalizou naquela época, e a gente, então, começou a desenvolver atividades nessa área de saúde do trabalhador, com tratamento e prevenção de doenças do trabalho, e também com vigilância epidemiológica de acidentes do trabalho no pronto-socorro, que é um local onde aporta muito trabalhador acidentado. E depois, com o tempo, as coisas foram mudando e eu recebi um convite para trabalhar na assistência farmacêutica a pessoas com HIV, e esse trabalho eu desenvolvi por bastante tempo até a minha aposentadoria. E só que no final eu já estava me preparando para a aposentadoria, e então eu fiz esse curso de formação de instrutores de yoga numa escola aqui em Porto Alegre, chamada Anandã, e essa escola quem faz a formação, quem desenvolve a formação é um instrutor, um professor que é indiano, e, e a gente teve, assim, uma formação muito completa, assim, tanto da parte prática quanto da parte filosófica do yoga, e eu fiquei convencida de que eu não podia ficar com esse conhecimento que eu adquiri só para mim, porque inicialmente meu propósito era um aprofundamento para desenvolvimento pessoal apenas, né? E aí eu ainda trabalhava numa farmácia que atende pessoas com HIV, no Sanatório Partenon, mas me foi proposto, já que eu tinha essa formação, que eu me tornasse instrutora de yoga para colegas lá do sanatório, para todo o complexo ali. Eu tinha algumas pessoas, a maioria das pessoas era do próprio sanatório, algumas do meu próprio serviço, né, que era o SAT, que é o Centro de Atenção Terapêutica, mas também tinha pessoas do Hemocentro, e, enfim, aí eu trabalhei, então, inicialmente, com uma liberação da minha carga horária para dar aula de yoga. Eu tinha 2 horários na semana para dar aula de yoga,
e foi uma experiência bem bacana, que se manteve durante o ano passado também, quando eu já estava aposentada. Aí eu trabalhei como voluntária, dando aula para os colegas, para os meus ex-colegas, no caso, né? E eu considero, assim, que isso é muito importante, porque, assim, essa atenção ao servidor público, especialmente o trabalhador da saúde, porque quem cuida também precisa de cuidado. E a yoga, ela traz um estímulo ao autocuidado, né, que é o principal, né? As pessoas terem essa noção de que elas não vão estar em condições de desenvolver o trabalho delas e viver bem, se elas mesmas não se apropriarem dessa necessidade de autocuidado. Então, e a yoga é um método para desenvolver esse autocuidado fantástico, porque tem efeitos físicos, psicológicos, enfim, até para quem se aprofunda um pouco mais, também espirituais. Então, o bem-estar que pode trazer é um bem-estar completo, e isso é perceptível já nas primeiras práticas, nos primeiros encontros, a pessoa já sente uma melhora, ela já se percebe diferente, e a maioria das pessoas permanece fazendo as práticas depois que inicia, porque traz um bem-estar muito grande, e a yoga é acessível para qualquer pessoa. Então, qualquer pessoa pode fazer as práticas, porque aquelas posturas mais difíceis, enfim, aquilo não é necessário, aquilo não é necessariamente aquilo que vai trazer um resultado mais completo. A gente consegue, com posturas básicas, com sequências fáceis, trazer um bem-estar muito grande para as pessoas em geral. E então eu acho super interessante, assim, que foi criada essa oportunidade de no Sanatório Partenon de se desenvolver as práticas de yoga, assim como também outras atividades que fazem parte das práticas integrativas e complementares, que estão já legisladas, né, estão regulamentadas pelo SUS, para ser oferecidas, inclusive, para a população, mas que ainda é muito incipiente a gente está recém num começo é uma fase introdutória dessas práticas integrativas no SUS. Alguns locais conseguem já oferecer esses serviços, inclusive para os usuários do sistema, mas em outros locais, como no Sanatório Partenon, já foi um avanço que a gente tenha conseguido oferecer isso para as pessoas que trabalham lá no local, né, nesse complexo hospitalar que é o Partenon. Então, eu resumi um pouquinho, assim, a minha trajetória, né, eu dei uma resumidinha. É verdade. Mas eu gostaria ainda que a gente conversasse sobre essa questão tão importante da gente poder desenvolver no município, no SUS, a nível do SUS, essas práticas integrativas complementares, que já existe, assim, um programa, uma política, né, na parte das ações básicas, que está iniciando a ocupar um espaço nesse sentido. Oi. Desculpa te interromper, só assim, ó, essas práticas integrativas, muitas pessoas não sabem o que são. Então, eu queria que tu explicasse o histórico disso para o pessoal entender, né, de onde vem o contexto e tal. Então, como é que começou e o que inclui. Essas práticas integrativas, elas dizem respeito basicamente a terapias alternativas, né? Então, e aí são terapias que buscam o tratamento de determinados problemas de saúde, mas que também trabalham principalmente no equilíbrio, na busca do equilíbrio, da harmonia do corpo e da mente da pessoa, para que ela consiga viver melhor. Então, são terapias que trabalham de forma curativa, como é a atenção médica, a atenção de saúde de uma forma geral, que é
tirando a parte de vacinas e algumas outras profilaxias que se faz, a assistência à saúde é basicamente curativa, busca resolver um problema já instalado. E as terapias alternativas, elas têm esse diferencial, no meu ponto de vista, que elas possibilitam não só a melhora de algum desequilíbrio, mas também a prevenção de novos desequilíbrios. E aí a gente inclui nessas terapias a acupuntura, o reiki, a homeopatia, que também não é uma especialidade oferecida em todos os lugares, né? E porque não, na parte acadêmica dos cursos de medicina, inclusive, isso não é praticamente desenvolvido. Então, são alguns médicos que buscam esse conhecimento e esses médicos que buscam esse conhecimento, em alguns lugares, estão desenvolvendo esse trabalho no SUS. E a acupuntura também, só que a acupuntura, ela tem o diferencial de que ela pode ser desenvolvida por médicos e outros profissionais de saúde também. E no município de Porto Alegre, inclusive, existe um projeto que eu acho que talvez dê para chamar de um projeto piloto, um projeto inicial, que na verdade já vem de um bom tempo, que é no Centro de Saúde Modelo, ali na Jerônimo de Ornelas, com a João Pessoa. E então ali começou com homeopatia e fitoterapia, e depois foi introduzido essa prestação de serviço na área de acupuntura, e basicamente médicos vinham desenvolvendo esse trabalho, e agora eles estão oportunizando que outros profissionais também atendam, e deixando o pessoal que tem a formação em medicina no tratamento da dor, né, ou seja, a acupuntura é a chamada acupuntura neural, que trata a questão da dor, mas outros profissionais já estão começando a trabalhar oferecendo tratamento para outras questões que a acupuntura também pode ajudar, e muito, buscando, assim, reequilibrando as pessoas e proporcionando uma condição mais saudável de vida. Então, tem muitas doenças com origem psicossomáticas que se beneficiam muito da acupuntura, e, enfim, são vários os benefícios, é muito amplo, né, o que proporciona a medicina tradicional chinesa, e que é um conhecimento muito interessante também. E isso está começando a ser oferecido no Centro de Saúde Modelo, mas necessita ser ampliado. E essa possibilidade de oferecer isso para os usuários, então, acho que ela é um diferencial muito grande que a gente pode vir a obter se a gente conseguir profissionais qualificados para desenvolver esse tipo de trabalho, né? Então, tanto nessas áreas que eu falei que já estão iniciando, mas que, por enquanto, estão muito centradas basicamente no modelo, e, eventualmente, ou algum outro lugar que tem algum profissional que está oferecendo, está se disponibilizando a trabalhar com essas terapias, mas seria muito interessante que a gente conseguisse institucionalizar essa prestação de serviço, né, já que isso já está regulamentado como uma atividade do SUS também. Mas aí, nesse sentido, seria muito importante que a gente contasse com pessoas na Câmara de Vereadores sensíveis a essa questão, e que pudessem legislar, inclusive na criação de cargos que são necessários para poder contratar profissionais, né? E porque, assim, em algumas experiências, o que está, não necessariamente está em Porto Alegre, mas em outros lugares, o que está acontecendo é que algumas atividades estão sendo desenvolvidas com base em voluntariado. Então, são pessoas que se voluntariam para
para oferecer essa prestação de serviço, né? Mas isso é claro que fica muito frágil, né? Então, sem garantia de continuidade, enfim. Então, hoje a gente não tem, o município não tem como contratar profissionais especializados nessas áreas que oferecem essa busca por qualidade de vida das pessoas, né? Mas se houver essa criação de cargos, que isso tem que ser aprovado pela Câmara de Vereadores, a gente pode mudar essa realidade. Não sei Vera, eu não consigo entender se já está previsto que possa ter, que esses profissionais possam dar atendimento, ou seja, que as pessoas podem ter esses tratamentos. O que falta numa política pública municipal? Carece uma legislação, né, ou um decreto? O que eu não entendi o porquê que isso ainda não é que assim, a legislação do SUS, ela é federal, né? A legislação do SUS é federal. Então, é claro, o município tem na sua lei orgânica alguns artigos relacionados ao que diz respeito ao seu município, mas as diretrizes, elas são federais, elas vêm da União. E essas diretrizes em relação a essas práticas, em oferecer esses tratamentos alternativos, com esse foco em melhorar a qualidade de vida das pessoas, né, melhorar o bem-estar das pessoas, e com isso diminuir o adoecimento, reduzir e evitar o adoecimento das pessoas, essa questão, ela já está prevista, ela já está regulamentada. O que falta, basicamente, até onde eu tenho conhecimento, pelo menos, é essa criação de vagas para a contratação de profissionais nessa área. Sim, concurso público. Concurso público para esses cargos que, na verdade, não existem. Porque existe cargo para médico, para enfermeiro, para farmacêutico, para diversos profissionais, psicólogos, dentistas, enfim, vários profissionais atuam no SUS, né, fisioterapeutas, tem esses profissionais que têm formação acadêmica, né, eles têm já os cargos previstos, né, um determinado número de cargos para cada profissão, mas os terapeutas com essa visão mais holística e da saúde e que, enfim, que se especializaram em outras técnicas, né, que podem ser utilizadas pelo SUS e já estão, inclusive, sendo utilizadas pelo SUS em alguns locais, isso em Porto Alegre ainda não tá criado, assim, esses cargos para esses profissionais. Claro, teria que ter critérios de qualificação, de formação, de experiência, né, para poder admitir esses profissionais. E, possivelmente, algum concurso mesmo seria o mais adequado, eu acredito, né. Eu acho que é a única forma, né, porque voluntariado não é política pública, né, a gente não pode contar com o tempo das pessoas, né, ainda mais cada vez se ganhando menos, né, e as coisas cada vez mais caras, não tem como contar com isso uma política pública. O Estado não tem como se fiar nisso, porque as pessoas pagam pelo serviço público e pagam caro, né. Acaba que, assim, com base no voluntariado, muitas vezes as iniciativas acabam sendo muito incipientes, né, elas funcionam por um determinado tempo, dali um pouco aquela pessoa que estava disponível já não está mais, e aí pronto, desanda, não tem mais continuidade, né. Então, eu acho que sim, é fundamental essa criação de cargos para essas atividades que são, no meu ponto de vista, muito importantes na saúde pública, propriamente, né, porque, como a própria OMS define, né, o conceito de saúde, ele é muito amplo, ele depende de diversos fatores. Então, não é só uma questão, assim, de ter o atendimento médico e o remédio, o exame laboratorial, enfim, e a atenção, aquela assistência mais tradicional, né, isso a gente já sabe que não dá conta, né, de melhorar
a qualidade de vida das pessoas e de estimular as pessoas a mudarem de hábitos também, porque isso também é importante. A gente vive numa sociedade onde as pessoas desenvolvem hábitos muito equivocados, né, muito baseados na questão do consumo e do descarte sem muita consciência, e então, enfim, tu que é da área ambiental, tu, obviamente, tem essa avaliação, né, da necessidade de mudança de paradigmas, né, na nossa cultura, né, porque a gente está, enfim, contribuindo, né, em alguma medida, cada um de nós está contribuindo para a destruição do planeta. A gente não tem atitudes sustentáveis, né? Então, eu acho que a questão da sustentabilidade com o ambiente, ela também está atrelada com a sustentabilidade da nossa própria vida individualmente. Isso que eu ia te dizer, sim, com certeza. Isso que tu falou do tratamento holístico, né? Holístico significa, né, que inclui tudo, né? Uma visão ampla, completa, né? Completa não, mas é a mais ampla possível, que inclua todos os fatores, né, necessários para uma sobrevivência harmoniosa, prazerosa, né? Feliz. E nesse sentido também a gente precisa pensar na integridade, né, na visão holística também na questão ambiental, porque tudo são ambientes, né? É um pequeno ambiente que é tua vida, teu corpo, a tua família, o teu bairro, amigos, cidade, estado, país. Esses são vários ambientes que, na verdade, a gente é uma partezinha do todo que é o planeta, né? E nesse sentido, o tratamento holístico ele tem tudo a ver, né, com a questão do meio ambiente. Eu vou te citar uma pirâmide que eu vi, eu não sei, eu não sou da área, né, mas eu não sei o quanto ela é comentada, mas é a pirâmide de Maslow, uma coisa assim. Maslow, que ela tem, eu não conheço. Eu vou mostrar aqui na tela, ela tem 5 níveis, tá? É a fisiologia, que é o corpo, né, a segurança, amor, relacionamentos, estima e realização pessoal. Tá? Eu vou mostrar ela aqui na tela. Espera aí. Eu tava com ela aqui do lado. Espera aí, eu vou abrir aqui. Abrir imagem. Pronto. Vou compartilhar ela aqui na tela. Ó. É assim, ó, o fisiológico, o de baixo, a segurança, o de cima, o amor, a estima e a realização pessoal. E essa pirâmide, ela diz, né, que as necessidades do ser humano, elas precisam ser saciadas de maneira hierárquica, ou seja, antes de começar a pensar nas suas necessidades de segurança, o indivíduo precisa necessariamente contar com a satisfação das suas necessidades anteriores, né? Que são as necessidades fisiológicas. Ou seja, tu não consegue atingir outro patamar, né? De realização, até a autoestima, né? Se tu não tem aqueles... Não é uma pirâmide que tu só consegue alcançar o próximo nível, né? Se tu tem aquele. Então, por exemplo, se tu não tem as tuas necessidades fisiológicas, como dor, por exemplo, atendidas, tu não vai, todas as demais não vão conseguir ser alcançadas. Sem dúvida. Não, é muito interessante isso aí. Eu não conhecia essa pirâmide, não. E achei super... Está muito bem fundamentada, né? Porque é isso. Se tu tá com fome, por exemplo, tu não vai conseguir nem buscar o próximo patamar, porque, enfim, o mais básico seria matar a fome. Então, é claro, é por isso que a gente tem tantos problemas, porque, na verdade, a gente já começa com uma população, em grande medida, já com dificuldades nessa parte alimentar, né? E a gente tem e isso é uma coisa, assim, que me interessa muito já de bastante tempo, assim, com a questão da qualidade do alimento, que é uma coisa que muita gente não se preocupa. E é claro que isso reflete na saúde de uma forma muito importante. Então, a gente precisa
também mudar de paradigmas em relação a isso, porque hoje em dia muitas pessoas buscam uma coisa prática na questão alimentar, né? Quem tem acesso ao alimento e pode escolher, nem sempre escolhe de forma adequada, porque já é cultural na nossa sociedade buscar aquilo que tem sabor e praticidade para a gente poder comer, né? Então, a qualidade do que a gente está comendo é uma questão que ela fica em segundo plano para muita gente. O importante é estar ali disponível o mais fácil possível e bom, se está contaminado com uma infinidade de produtos químicos, bom, isso mais adiante a gente vê ou nem pensa sobre o assunto, né? E no entanto, essa intoxicação pelos alimentos industrializados, né? Ela é um fator de desequilíbrio muito importante, e isso não é abordado no nosso sistema de saúde de uma forma geral, né? Então, algumas pessoas especificamente se preocupam com essa questão, mas não é uma visão geral de que isso mereça um cuidado maior e que a gente rechace determinados produtos que foram introduzidos, né, na nossa ingestão, cheios de química, cheios e sem nenhum nutriente, né? Então, não nos traz nada de bom e, ao contrário, nos tira a saúde, nos tira a resistência física, reduz a nossa imunidade, enfim, né? Então, é por isso que eu acho que, assim, a gente precisa pensar a nossa conduta na busca de qualidade de vida de uma forma geral. A gente precisa, cada coisa que a gente faz, todas as nossas escolhas, elas têm reflexo, né? E a gente não vai conseguir uma harmonia e um equilíbrio sem esses cuidados que são básicos e não são estimulados a se ter, de uma forma geral, né? Perfeito, perfeito, Vera. Exatamente. Não adianta a gente pensar no nutriente só como, tipo, só como um combustível para tu executar tarefas, né? Porque, para além da questão da qualidade do alimento, né? Ele que vai te proporcionar que o teu organismo, o teu corpo, né? As tuas necessidades fisiológicas consigam funcionar plenamente, né? E, inclusive, né, retardando ou até mesmo evitando problemas herdados, problemas genéticos, né? De repente tu tem ali a genética, algo, né? Mas que, por exemplo, se tu come um monte de porcaria cheia de agrotóxico, cheia de coisa, a tua tendência a ter câncer, né? Ela poderia ser tu poderia viver a vida inteira sem ter esse problema, né? Evitando radicais livres e tal, né? Que vão se ligar lá, porque assim, o câncer ele nada mais é do que uma pecinha com defeito com outra que se colam e começam a se reproduzir indefinidamente, né? E eles têm, enfim. Então, assim, tu consegue, inclusive, evitar coisas que tu poderia ter dependendo da alimentação. Só que a gente só sabe disso depois que acontece. Quer dizer, não sabe nunca, na verdade. Não sabe nunca. Algumas pessoas sofrem o problema... algumas pessoas, elas contraem essas doenças e elas não sabem nem porquê, né? Não conseguem entender o que causou, né? Parece assim, meu Deus, enfim, as pessoas às vezes se vitimizam, né? Mas elas não avaliam as suas próprias condutas, muitas vezes, né? É claro que ninguém tem controle sobre tudo, e ninguém vai poder ter escolhas corretas 100% das vezes, né? Isso não é humano, ninguém é perfeito, né? Então, a gente está sujeito a desequilíbrios, qualquer um, mesmo as pessoas que estão mais atentas a isso se cuidam. Mas se a gente não se cuidar, com certeza a tendência da gente adoecer, né, da gente ter o adoecimento de forma mais grave é uma consequência, é inevitável quase, né? Então, é muito difícil, assim, às vezes tu ouve falar, mas meu avô
comeu carne gorda a vida inteira. Pô, mas vivia num outro ambiente, Exato. não tomava refrigerante. A expectativa de vida era muito menor. Muito, infinitamente Também. menor do que agora, por exemplo. Né? E Pois assim, é. não adianta só colocar o problema na poluição, porque a gente contribui para a poluição. Então, né, a gente é nós somos, perdão, atores ativos, nós somos ativos em absolutamente toda a problemática, né, que a gente recebe. Nós somos, né, os atores responsáveis. Então, é a poluição, é a água, é isso, tá. Claro, o Estado tem que fazer o seu papel, só que a gente também tem, o papel é de todo mundo, né, do individual, do coletivo e da política pública. A responsabilidade é toda, porque tudo isso é composto por vários indivíduos somados juntos e representados, etc. Um exemplo disso que tu falou, que a gente não tem controle de tudo. Eu estou com Covid. Se encerra hoje a minha quarentena, o meu isolamento. Se encerrou domingo, mas eu estendi até terça. E todo mundo me pergunta como é que eu peguei, né? Eu também perguntei para amigas e conhecidos como é que pegaram. Eu não tenho controle de tudo, mas eu fiz a minha parte, eu andei de máscara o tempo todo na rua. Que eu tive que sair para fazer compra, enfim. Só que outras pessoas não, né? Porque aqui em casa só eu que peguei, ninguém mais. Então fui eu que peguei de alguém. E, por exemplo, se eu estiver sem óculos e saltar um perdigoto, uma saliva da pessoa dentro do meu olho, por isso que os médicos usam aquela viseira e tudo, eu posso pegar Covid. Sim. Então a máscara, eu não tinha, a gente não tem controle de tudo. Ela é uma proteção, mas que não é totalmente eficiente, né? Se todo mundo usa máscara, aumenta muito a eficiência da máscara, porque porque assim, basicamente a máscara ela protege mais o outro do que a própria pessoa que está usando. Exatamente. Então, essa pessoa assintomática ou não, né? Porque eu tenho um amigo meu que disse que pegou um Uber esses dias, que o Uber dizendo, eu peguei Covid, eu tô com Covid, minha família toda. O cara dirigindo. Por quê? Porque ele precisa trabalhar. Daí é uma outra problemática, né? Claro que tá errado, mas ele precisa trabalhar porque ele não. O Uber não é vínculo empregatício. Se ele não trabalha, ele não vai comer. Daí vai escolher. Claro. Então, eu não vou nem entrar nessa seara, porque isso daí é bem complicado. Mas assim, além dos assintomáticos, coitados que não sabem que tem, mas que tem a obrigação de usar máscara, tem essas pessoas que são obrigadas a trabalhar e estão aí na rua, né? Então, essa pessoa assintomática que me passou, ou não assintomática, se ela estivesse usando máscara, eu não teria pego. Sim, porque eu estava de máscara, né? Então a saliva dela entrou no meu olho, imagino isso, e eu me contaminei. E eu estava ali fazendo a minha parte. É verdade. A gente não conseguiu desenvolver na nossa sociedade essa consciência de cuidar de si e do coletivo, cuidar do outro também, né? E esse compromisso que cada um tem de agir de forma correta, não só para o seu próprio bem, mas também para o bem da outra pessoa, né? Essa visão mais empática, isso aí não é estimulado para que se pense dessa forma, né? Então, a gente... Eu sou do tempo agora eu falei bem como uma pessoa já mais velha mesmo, né? Mas, enfim, eu não posso negar que tem bastante experiência já. Eu também falo isso, Vera. Eu vou falar, adoro falar isso. Então, mas eu sou do tempo que as pessoas valorizavam a tal da lei do Gerson, de levar vantagem em tudo, entendeu? Então, isso era uma coisa que a publicidade explorava, inclusive, né? Essa coisa de que o cara que se dá bem, que busca, né, levar vantagem e tal. Pô, mas e tá certo isso? Onde é que tá a ética disso, né? Enfim, então, assim, eu acho que a gente tem muitas distorções na nossa sociedade, né? E a gente precisa despertar a consciência e uma nova visão, uma outra forma de ver as coisas, para que se mude condutas. Então, eu acho que é um trabalho de formiguinha, não é uma coisa que a gente vá conseguir de uma hora para outra, mas eu acho importante que cada um que possa dê um passo nesse sentido e vá procurando avançar no seu dia a dia, na forma como se relaciona com as pessoas e
e mostrando que pode ser diferente, né? E, enfim, nós da yoga, a gente tem essa visão muito forte, assim, de que a gente só vai estar bem, cada indivíduo só vai estar bem se todos estiverem bem, porque nós estamos todos conectados. Yoga significa união, conexão. Então, por isso que a gente defende essa necessidade, a importância do amor universal, porque a gente precisa esse respeito, esse cuidado consigo mesmo e com os demais, para que todos possamos viver bem. Acho que eu esqueci meu microfone desligado. Tava te... Eu te vi falando, mas não estava te escutando. É que eu desligo meu microfone porque daí melhora o teu áudio, entendeu? Ah, sim. E sim, porque daí fica esquisito, não sei qual é a função. Vera, então assim, eu queria que tu trouxesse algumas experiências, assim, sabe, de tratamento de pessoas nessa realidade, né? Nessa realidade mais da política integrativa. E Sim. também eu queria que tu relatasse para nós a tua experiência com as pessoas com HIV, porque eu acho que é muito, muito importante, né? A gente se debate pouco isso, e eu acho que as pessoas se interessam bastante, porque com eu a gosto muito de informação que eu falar tenho, sobre... olha, a informação que eu tenho do HIV é que tem subido, porque as pessoas estão mais tranquilas em relação a não ser uma doença tão letal, né? E sífilis, Na verdade, não é mais, né? Não é mais. Né? Mas, enfim, Não eu é queria mais. que tu, com o teu conhecimento aí, né, de quem realmente trabalha com isso, trouxesse essas informações, porque eu acho que é de grande utilidade pública para quem está vendo. Tá ótimo. Eu adoro falar sobre isso. E, enfim, a gente tem um público muito variado que contrai o HIV, né? Existem as pessoas que, enfim, que aconteceu de se contaminar, mas são pessoas que conseguem seguir o tratamento e levar a vida, mesmo com o HIV, de uma forma muito tranquila hoje em dia. Quando eu comecei a trabalhar com HIV, já existia tratamentos bem mais efetivos do que no começo da epidemia, e quando realmente os medicamentos não combatiam completamente o HIV, e as pessoas acabavam perdendo a vida, e tinham uma qualidade de vida muito, muito ruim mesmo, depois que desenvolviam a doença, né, porque elas desenvolviam a AIDS, né, a síndrome de imunodeficiência adquirida. E hoje em dia só desenvolve a síndrome, só desenvolve a AIDS quem não se trata. E então são realidades completamente diferentes, né? Isso mudou completamente a situação e a perspectiva da vida das pessoas que contraem HIV. Isso provavelmente contribui, sim, como tu disseste, para haver um descuido maior, porque já não assusta mais ter o HIV. O tratamento é universal, ele está disponibilizado de forma gratuita para todo mundo que contrai o vírus, e ao contrário do que era antes, não se espera mais nem o aparecimento de sintomas, nem a alteração de parâmetros que indicam que a situação da saúde da pessoa está se precarizando e o HIV já está começando a fazer alguns estragos, né, no corpo da pessoa. Antes a gente esperava, porque assim, os remédios eram muito tóxicos, os medicamentos, o do coquetel, né, chamado coquetel, eram extremamente tóxicos, então existia uma opção por retardar os efeitos colaterais dos medicamentos, enquanto existisse algum equilíbrio ainda na saúde do indivíduo que tivesse o HIV e não estivesse sofrendo alterações ainda. Isso depois de algum tempo, né, já faz vários anos que é uma visão que mudou, porque os medicamentos evoluíram bastante, e hoje em dia a toxicidade é muito menor, e é bem restrita mesmo nos tratamentos atuais,
E, além disso, a gente sabe que o HIV, muito antes dele atacar a imunidade da pessoa, reduzir a imunidade da pessoa, ele provoca uma ação inflamatória nos diferentes tecidos por onde o HIV circula, que é praticamente o corpo todo, porque ele vai pelo sangue, né? Então, ele vai causando pequenas inflamações que, com o tempo, vão provocando alterações físicas de diversas naturezas e causando patologias não necessariamente relacionadas à questão da imunidade. Então, o que acontece com pessoas que não tratam e convivem com o HIV com uma carga viral mais elevada na corrente sanguínea? Essas pessoas, elas ficam sujeitas a adoecimento de outras patologias, assim, que na população que não tem HIV ocorre mais tardiamente, e nas pessoas com HIV sem tratamento, elas ocorrem mais precocemente. Então, as pessoas vão ter problemas cardíacos mais cedo, vão ter vários distúrbios, assim, que viriam com uma certa idade. Isso se antecipa, né, porque acaba ocorrendo um envelhecimento mais precoce do corpo da pessoa que não trata o HIV e convive com esse vírus numa quantidade mais alta na circulação, né, e com o tratamento, a pessoa fica rapidamente com carga viral indetectável, e pode levar a vida normal, né, com alguns cuidados, mas assim, sem nenhum transtorno, assim, importante. Não se compara com a primeira década da doença, e os primeiros 15 anos, eu acredito, foram incompatíveis com a vida em muitos casos, né? Mesmo uma pessoa usando os tratamentos disponíveis na época, não se conseguia sucesso em alguns casos. E agora quem contrai HIV e faz o tratamento, especialmente quando a pessoa tem o cuidado de fazer o teste antes de ter qualquer sintoma, porque se aparecer algum sintoma, significa que já houve um desequilíbrio. Então, quem se faz o teste do anti-HIV e já descobre que está com o vírus antes de surgir qualquer sintoma, não vai ter problema não vai ter, assim, um desequilíbrio da sua saúde como acontecia antes, né? Então, realmente dá para conviver. Agora, é claro, eu sempre comentava com as pessoas, né? O ideal é não ter o HIV, né? Porque, óbvio, tomar remédio todos os dias é uma coisa que não é uma coisa agradável para ninguém, né? O ideal é a gente não tomar remédio, não precisar tomar remédio. Como farmacêutica, acho que remédio a gente toma realmente quando é bem necessário, né? Do contrário, a gente evita, porque sempre tem efeito colateral, por pequeno que seja, mas imagina, tomando uma vida inteira medicamento, e além do mais, assim, é aquela coisa de né, não, a gente às vezes precisa de um tratamento de 10 dias, e às vezes pula um dia ou outro, né, porque esquece de tomar. Agora, imagina ter aquela preocupação de ter que tomar todos os dias um medicamento. O ideal é não precisar disso, né, sem dúvida. Mas no caso de haver necessidade, porque a pessoa contraiu o HIV, é uma situação tranquila hoje, né. Basicamente, os tratamentos hoje são a maior parte dos casos com 2 comprimidos. A gente teve uma época que o tratamento mais utilizado era um comprimido só por dia, mas esse tratamento era uma associação de 3 medicamentos, né, e a gente conseguiu uma alternativa melhor com 2 comprimidos por dia, porque a substância que está sendo usada agora, ela é bem menos tóxica e mais efetiva no tratamento, então é mais vantagem. Eu estou pegando o meu
carregador, que eu já tô correndo quase sem Tá ficando sem bateria. bateria. Aham, sim. Eu vou Mas mudar aqui assim, de ambiente um enquanto tu pouquinho. pega, tudo Sim, tranquilo. É, assim, como a gente precisa, né? Vamos falar de coisas diárias, né? Todo santo dia. A gente precisa respirar todo dia, a gente precisa ir ao banheiro todo dia, a gente precisa carregar o celular todo dia, né? é Comer. verdade. A gente precisa, não tem mais celular Tomar que água, durava uma né? semana. Tomar água, claro, tem gente que substitui, né, água por suco, refrigerante, etc. Né? Mas então, da mesma forma, é uma chatice tão pequena, né, o todo dia, que eu acho que ela sequer deveria, né, ser considerada perto, né, do grande bem que a gente tem, que é a própria vida, né? Então, Claro, sem dúvida. mas Agora, em isso relação... é um argumento, né? Ai, tem que tomar todo dia. Sabe que eu tive um colega de trabalho, não vou citar nada, né? Só isso, um colega de trabalho, tá? Que ele morreu, né? Há uns anos atrás. Eu até doei sangue pra ele, eu sou doadora, sempre dou. E eu achei estranho, né? Porque ele era uma pessoa. Ele era, tipo, ele era forte, assim, parrudo, sabe? E ele estava Sim. irreconhecível, ele estava muito magro, ele estava magro daquele. Daí eu me lembrei assim, essa magreza é meio estranha, não é câncer? E ele estava internado na Santa Casa lá, e por que será? Aí eu fui assuntar, eu pensei, bah, eu acho que ele foi de HIV. Eu tenho umas. Quando eu acho um negócio. Eu tenho um troço assim que quando. Eu não sei, mas tipo um. Sexto sentido, né? Quando eu saco o negócio, é. Daí eu fui, espremi uma amiga dele, que era amiga bem íntima dele, e ela falou que sim. Porque a família Aham, dele não aceitava ele, tá? Daí já é outra coisa, né? Porque ele sim. era LGBT e não queria que ele Aham. tomasse a medicação. A família pertencia a uma Nossa. religião, uma Ah, sim, a religião, gente tem. Esse é um dos problemas e que a ele gente morreu. enfrenta. Ele Que coisa morreu por causa absurda, né? disso. Mas, enfim, assim, ó, Osana, uma coisa que eu queria, eu comecei a falar sobre o HIV e estava direcionando a minha abordagem para uma questão que eu acho bem interessante, e depois eu comecei a dar mais detalhes sobre a questão do tratamento e não cheguei a fazer essa Mas é abordagem de uma forma excelente. completa. Mas, Excelente as tuas assim, informações. Segue no raciocínio. mas assim, na minha visão, e eu acho que na visão de muita gente que trabalha com HIV, a gente tem, assim, se a gente fosse classificar o público com HIV em dois grupos, eu dividiria em as pessoas que contraem HIV mas não têm outras complicações na vida, né? E aí essas pessoas tiram de letra e elas aparecem para buscar os medicamentos na farmácia, assim, mensalmente. Agora até já não é mais necessário que ser mensal. As pessoas que estão com carga viral indetectável, elas podem já retirar para um período, inclusive, maior, não precisa estar indo todo mês na farmácia. Mas essas pessoas, elas aparecem para buscar os medicamentos com um astral melhor do que às vezes que as pessoas que não têm HIV, né, com bom humor, com, sabe, com um astral leve, e, enfim, são até um estímulo para a gente. Mas tem um outro grupo que o HIV é só mais um problema, e muitas vezes não é o principal problema. Então, aí é que a coisa complica. Aí é que a gente tem a dificuldade que essa pessoa siga o tratamento de forma adequada. E isso não está relacionado à questão socioeconômica, nem educacional, né? O principal fator que interfere nisso são as questões psicológicas. E, basicamente, a autoestima. Então, as pessoas que estão com a sua autoestima ok, essas pessoas não costumam ter problema, mesmo contraindo HIV, elas tocam para frente. Agora, quem tem dificuldade e sofre um drama como esse, de não ser aceito pela família, enfim, pela sua orientação sexual, ou, enfim,
ou qualquer outra dificuldade, as pessoas que têm qualquer problema de dependência química, seja álcool, ou, enfim, outras substâncias, né, elas vão ter muito mais dificuldade em seguir o tratamento, e as pessoas depressivas, de uma forma geral, e outros distúrbios psiquiátricos, né, falando de uma forma mais genérica, são os nossos complicadores para quem trabalha com HIV, com as pessoas que têm HIV, porque é isso que dificulta que elas sigam o tratamento. E algumas pessoas, assim, elas têm o HIV, mas além de, não necessariamente têm problemas psiquiátricos, mas, enfim, elas têm outras doenças também, né? E, em geral, eu acho que assim, de uma forma bem empírica, porque a gente nunca quantificou, eu nunca quantifiquei isso, né? Mas na minha avaliação, na minha experiência pelos meus anos de trabalho nessa área, eu acho que o problema, eu diria que o problema mais sério é a depressão e a baixa autoestima. Porque, Problemas porque, familiares também, né? mas Vera, os problemas essa familiares também informação, acabam causando isso. Uhum. essa informação aí sobre o uso do álcool, tu tem como, depois a gente passa para yoga também, né? Porque é importante, né? É o tema. Sim. O uso do álcool com medicação para pessoas com HIV, como é que funciona? Bom, o álcool, ele é um diurético, ele tem um efeito diurético, né? Com alguns medicamentos, o álcool não pode ser usado porque ele dá um efeito chamado de efeito antabuse, que daí, enfim, a pessoa se sente muito mal e realmente dá uma série de complicações. Com os medicamentos utilizados para o tratamento do HIV, isso não acontece, esse efeito antabuse não ocorre, mas a pessoa que consome álcool em excesso, enfim, ela vai esquecer com mais frequência de tomar o medicamento e ela vai ter uma eliminação pela urina maior do medicamento, então ela vai ter uma concentração mais baixa do medicamento e hoje em dia, com o tratamento que a gente tem, isso não é já uma questão tão importante, essa questão da concentração, porque existe uma permanência maior na circulação das concentrações necessárias, mas igual não é o mais indicado, né, que a gente Ou seja, não se recomenda. Então, assim, quando as pessoas começam, principalmente quando começa o tratamento, é uma pergunta muito frequente. Eu não posso beber? Eu digo, pode, moderadamente. Não todos os dias, né? Tipo, sei lá, uma comemoração. O ideal é evitar. Se tu vai participar de uma comemoração, enfim, vai estar todo sim, mundo bebendo, tu bebe um pouco, né? E ok, não sim, tem o uso problema, saudável, não né? é, não é proibido, não é uma coisa assim que tem que ficar totalmente restrita, não é um impedimento total. Mas o problema é o consumo excessivo, é a pessoa que é dependente, que daí ela perde o controle da sua vida de uma forma geral, e inclusive do tratamento, isso é muito comum, né? Mas as dependências químicas, inclusive do álcool, elas estão muito associadas com aquilo que eu estava falando, que eu acho que é um problema de fundo mais sério, que é a depressão, né? Sim. Os dependentes, eles costumam ter uma baixa autoestima e um quadro depressivo importante, de uma forma geral, né? Eu não sou da Mas área da o saúde mental, álcool, sim, mas, mas o enfim, álcool ele tem um fator diferente, né, das outras drogas, né, que a substância álcool, ela causa dependência no organismo. Tanto, né, que as pessoas, assim como a heroína, por exemplo, tanto que as pessoas têm crise de abstinência, crise de sim, sem abstinência dúvida. do álcool e da heroína. Isso não acontece com outras drogas, né, que daí, como é que é o nome Exato. daquilo? Trêmulos, como é que é? O nome daquela Delírio síndrome? tremo. Delírio Delírio tremos, tremo. tremens. É, É, o álcool uhum. tem a dependência psicológica da Sim, depressão, sim, sim. da baixa autoestima, uma série de fatores que
não importa, a gente, não é que não importe, é que não vem ao caso, porque são infinitos, né? Mas além disso, né, o que te leva a usar o álcool ainda te faz ficar dependente dele, da substância. Sim, sim, sem dúvida, é. Não, o malefício é realmente muito grande, né? Sim. E, enfim, eu acho que o mais, é muito crítico a pessoa não ter controle sobre a sua vida, né? Isso é uma coisa realmente lamentável, né? E que acaba. E, bom, e o álcool tem, assim, os antirretrovirais, que são os medicamentos utilizados no tratamento para o HIV, eles são metabolizados pelo fígado, né? De uma forma geral. E o álcool detona o fígado da pessoa. Então, isso já é uma complicação também, né? E porque aí vai ter assim uma sobrecarga para o fígado ainda maior, né? Então, realmente o álcool é um problema mais sério do que outros entorpecentes, né? E, enfim, Sim, mas tem de uma forma razão. geral, a dependência química de qualquer natureza, ela é um complicador, né? Claro, E, claro, sempre. e Porque é ela que então, te dirige, né? aham, Acaba e dirigindo a vida da pessoa. sim, mas enfim, a gente na yoga a gente faz esse caminho de buscar o inverso disso, né? De resgatar a autoestima da pessoa, de proporcionar que esse entristecimento que é tão comum no nosso dia a dia em tanta gente e que ele seja reduzido, né? A gente tem asanas para buscar essa a colocação das emoções para fora, né? Tá? São asanas fáceis de fazer, qualquer pessoa pode fazer, posturas bem descomplicadas, que abrem o peito, né? E a gente também sempre estimula muito a uma respiração mais completa e mais eficiente. E eu acho, assim, uma coisa fundamental é a gente ter essa consciência de que a nossa qualidade de vida, ela está ligada diretamente à qualidade da nossa respiração. Claro que entra a alimentação, entra uma série de outros fatores, mas assim, quem não respira bem, dificilmente vai conseguir viver bem. É muito importante a questão da respiração, né? E a gente considera, inclusive, como o ar como um alimento, né? E, mas para a gente ter essa condição de aproveitar o ar como um alimento, é preciso respirar corretamente. E e a gente não é estimulado a isso no nosso dia a dia, né, na nossa formação, né? A gente vai perdendo com o tempo essa condição de respirar de uma forma mais completa, como os bebês respiram, por exemplo. Então, a gente estimula a respiração abdominal, que é a respiração das criancinhas pequenas, né? Utilizando o diafragma, e, enfim, e com isso a gente vai buscando esse resgate dessa consciência dos cuidados que a gente tem que ter no nosso dia a dia, assim, né? Desde a respiração, nossa alimentação, a qualidade do nosso pensamento, né? A, é, a qualidade das nossas relações, né? Das escolhas todas que a gente faz. Então, isso é uma coisa que a gente busca resgatar quando a gente oferece esse conhecimento dessa filosofia de mais de 5.000 anos, né, que é tão fantástica e continua sendo tão útil para as pessoas. Maravilhoso. Olha, ontem eu aprendi uma coisa na live de ontem e hoje eu tô aprendendo que é respirar como um bebê. Ai, que coisa mais linda que eu ouvi aqui, fiquei, meu Deus do céu, vamos respirar como bebês, como crianças pequenas, tipo, o início, né? O nosso início, a gente separa do nosso início, a gente separa de tudo que é mais, que é vital, né? Que é mais Sim, importante, né? Que é o que o bebê precisa ali, de carinho, amor, respirar como ele respira, alimento, né, sol e brincar, né, se divertir, né? sim, Como, olha sim, só que sim. lindo, maravilhoso, Vera.
Bah, já ganhei a live só por tu ter me ensinado a respirar como um bebê. Eu pratico yoga, né? Me ajuda muito nas minhas dores na coluna. Eu tenho uma lordose, Sim, eu não consigo mais ir a shows, não conseguia mais ir a shows porque show tem que ficar mais de uma hora em pé. E com a yoga, e assim, a yoga, cada dia que tu pratica, tu vê um ganho no teu corpo, na tua elasticidade, em tudo, a cada dia. É é surreal. verdade, é E sem verdade. pingar uma gota de suor, né? Isso que eu nunca sou. Sim, É sem maravilhoso. esforço, É a sem esforço a gente tá, contemplação. né? Muito Aham. bom, é muito bom. Teu corpo tu vai vendo, é muito mais que malhar, que fazer musculação. Tu vê muito mais na yoga, por exemplo, o teu progresso físico e mental, e um direciona o outro e outro direciona o um, né? Na Sim, yoga. sim, É é verdade. impressionante. É porque está tudo em equilíbrio, né? O interno, o externo. Então, a, é, a gente tem que se cuidar de uma forma mais completa, né? Então, e aí, melhorando um lado, acaba melhorando o outro também. Uma coisa busca a outra, está relacionada, né? Então, por isso que a gente tem que se cuidar realmente para não para não se permitir que o desequilíbrio ele tome conta, né, da nossa vida. Exatamente. A gente tem que buscar harmonia e buscar o equilíbrio e ter esse cuidado, assim, sabe? E, enfim, às vezes a gente leva uma vida super corrida e faz mil coisas e tal, mas, poxa vida, pelo menos se tu conseguir 5 a 10 minutinhos, nem que seja na hora de acordar ou na hora do deitar, para fazer alguma sequência, tu já tem um benefício enorme, enorme, né? Então, eu acho fantástico, assim, eu sou suspeita para falar, mas eu uso isso, assim, na minha vida, no meu dia a dia mesmo. Eu não consigo, sinceramente, não consigo muitas vezes fazer uma prática completa, mas eu não abro mão de, pelo menos em algum momento, que eu dê uma paradinha e que eu faça alguma sequência que eu sei que vai me fazer bem e que está me fazendo falta naquele momento, né? Então, tem dias assim que eu faço algum trabalho mais pesado, que exige mais do corpo e, enfim, força mais as costas, especialmente a lombar, isso é muito comum, né? É Quando a muito gente comum. faz algum trabalho de mais esforço. E, e aí eu, pronto, eu faço uma sequenciazinha rápida, muitas vezes, e pronto, já tô zerada, durmo bem, amanheço bem, e agradeço, né, que isso é uma coisa também super importante, a gente ter esse sentimento de gratidão. Agradeço que tô Sim. bem, que não sinto dor, que tô viva, e que, enfim, né, tenho plenas condições de fazer aquilo que eu quero, né, então, sentimento de Certo. gratidão é sempre muito importante também para a gente abrir espaço para coisas boas na nossa vida, né? Então, E a isso, gratidão, né, ela é muito poderosa, assim. O que eu tenho para dizer? Porque eu tinha dificuldade de entender assim, tá, mas por que eu tenho que agradecer por, sei lá, por alguma coisa que eu realmente não estou sentindo gratidão, sabe? Às vezes fala assim, ah, agradece, tá, por estar com saúde, por estar vivo, tá. Aí, mas isso aqui, ó, por exemplo, no dia de hoje, eu não me senti, não pensei sobre isso, não estava, tipo assim, eu não recém saí de uma gripe para dar valor à saúde. Só um exemplo, tá? E daí, há pouco tempo eu descobri, assim, que a gratidão, ela tem a ver com coisas que tu gosta, por exemplo, tá? Pega um dia, foi um médico que falou até, pega um dia ali, pensa no teu dia e o que aquilo ali te deixou feliz, aquele pequeno momento. E os meus cachorros, né? Não tem como não ficar, o cachorro não, né? A gente pensa que a gente faz bem para eles, mas eles fazem muito mais bem para nós, né? Tu aham, resgata ele, mas na verdade é ele que te resgata, o animal, né? E sim, daí sim, sim. daí eu pensei, mas é claro, é isso, a gratidão é isso. A pessoa, para sentir gratidão, ela não precisa ter gratidão por alguma coisa que, sabe, não precisa se chicotear, eu preciso estar feliz que tem comida, que tem isso. Não é por aí. É tu se sentir grato a
pega algo do teu dia que te deixou feliz ali, nem que seja por 2 segundos, e quando tu lembra daquilo, vem automaticamente a felicidade, que é a gratidão, sabe? Meu Aham. recado de experiência individual. Sim, é muito legal. Claro, A tem que gente vai aprendendo ampliar. com o tempo, né? Porque tem coisas que a gente que não nos ensinavam, né? Mas com o tempo, graças a Deus, determinadas formas de ver as coisas, elas vão se difundindo e a gente vai tendo acesso e vai entendendo e vai praticando, vai melhorando a vida da gente. Então, hoje em dia eu tenho esse entendimento que é válido agradecer até pelas coisas que não da vida da gente que não Sim, foram assim tão boas, porque foram aprendizado. Talvez se a claro. gente não tivesse É passado para por aquelas iniciar, experiências, não para se iniciar teria na gratidão. Porque a gratidão ela é exato. ampla, né? Então assim, eu acho válido agradecer até pelo aquilo que pode ter sido um pouco dolorido, mas que Exato. passou e tu aprendeu coisas Sim. importantes, enfim, né? Então, E- essa visão, eu acho que também entra nesse estilo de vida que a gente busca, que é o estilo do bem viver, né? Que é o É, nosso tema hoje. Então, entender que faz é, parte da vida tudo, né? Até aquela coisa ruim aham, pode sentir gratidão que tu aprendeu. Por exemplo, é ponto de vista, né? É o ponto que tu te sim, apega, né? O ponto é o fundamental, né? É o caminho. Querida, sim. mas a gente já tá com mais de 1 hora de live e como todo mundo fala, né, o tempo tá ótimo, o nosso papo. A Miriam aqui, né, só para encerrar essa maravilha que é a yoga e que agora pode ser, né, usufruída de graça, não é de graça porque a gente paga imposto para isso, mas de certa forma, né? Que ela está dizendo que Sim. ensina a respirar, a parar, contemplar, cuida do corpo e da mente. Sou uma apaixonada. Somos, Miri, somos, né, Vera? Eu Muito concordo obrigada. plenamente com ela. Penso exatamente assim também. E vamos lá, É, vamos oportunizar a yoga e outras terapias sim. uh, sem efeitos colaterais e que trabalhem em prevenção de doenças. Vamos tentar oportunizar isso para mais e mais pessoas. Vamos aproveitar que existe Vamos. essa possibilidade de oferecer isso pelo SUS e vamos ampliar isso aí, né? Com certeza, né? A gente não precisa só trabalhar depois que surge a doença. É mais importante até a gente trabalhar, né? Prevenindo, né? Dá Prevenindo, menos trabalho. é verdade. Muito Aham. obrigada, Vera querida. Foi um Beijo prazer te ter pra tu aqui. também. Beijo, parabéns pelo teu trabalho, pelo teu conhecimento, por ter trazido essas informações de utilidade pública fundamental. Para mim Beijo, foi um prazer querida. também conversar contigo. Gostei muito. Tá. Obrigada. Tchau. Tchau, gente. Tchau, Vera. Beijo, beijo, beijo. Beijo.